Bem, agora sim, né, minha gente? Bom dia a todas e a todos, eu sou o professor Jefferson Antunes, e para quem já me conhece do canal Pesquisa e Jogos, né, eu sou um pesquisador, um cientista que pesquisa os jogos e a ciência dos jogos. E hoje a gente vai bater um papo aqui justamente sobre desenvolvimento e design de jogos focado na educação. Quando a gente vai pensar aí essa ideia de como desenvolver um jogo para a educação, primeira coisa que a gente tem que entender, e aí também quem trabalha com gamificação é uma ótima base, entender o que é o design de jogos. O design de jogos, ele vai dizer o que o jogo é e o que o jogo não é. Nós temos vários livros publicados no Brasil, eu posso citar o Shell, Shuitema, Eric Sallen, Kate Zimmerman. Nós temos muita literatura muito boa no Brasil, né, que está traduzida para o português sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos falar aqui o quê? O que o jogo é e o que o jogo não é para a educação. E aí, pessoal, a primeira pergunta que surge é: por que eu não vou pegar um jogo pronto, acabado, justamente vou criar um jogo? Aqui a gente está falando de criação, de processo criativo, né? Nós temos alguns indícios muito interessantes quando nós trabalhamos com o processo de criar um jogo. O primeiro ponto é: você tem um maior controle da proposta. O que vai acontecer na realidade? Muitas vezes nós aplicamos um jogo, né, e dentro do espaço de sala de aula, nós perdemos, de certa forma, o controle. Isso eu estou falando, não o controle da turma, mas, por exemplo, o jogo leva mais tempo do que você esperava, porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Se você projetou o jogo, se você participou do processo criativo, você entende algumas questões de game design. Eu estou falando de coisas simples, né? Entender, por exemplo, quais as possibilidades de tempo daquele jogo. Se entender rápido vai levar tanto tempo, se eu tiver que explicar vai levar tanto tempo. Quando você está no processo de criação de jogos, se torna mais controlável, por exemplo, essa questão do tempo. Outra questão aí, e eu acho que é a questão principal quando nós falamos de jogos para a educação, é alinhar os jogos ao seu objetivo educacional. Qual o seu objetivo ao utilizar o jogo? Ele atende os objetivos educacionais que você estabeleceu para aquele momento? Por exemplo, meu objetivo é que os estudantes compreendam, né, qual é o contexto que levou à Segunda Guerra Mundial. Eu estou trabalhando conteúdo. Então eu preciso que meu jogo trabalhe o contexto da guerra. Então eu tenho que projetar algo focado, focalizado no objetivo educacional que aquele momento de interação necessita. Certo? Então, sempre muito importante. E aí, a professora Tizuko Morishida Kishimoto é quem vem dizer, classicamente, o jogo tem um objetivo. Um jogo sem um objetivo educacional por trás, ele vai ser o quê? Apenas uma atividade de entretenimento. Certo? Você pode simular experiências. E aí é a grande riqueza dos jogos. Nós temos, por exemplo, como levar os estudantes para a Alemanha? Não temos. É irreal. Mas se nós estivermos trabalhando, por exemplo, arquitetura, a gente pode utilizar um jogo que mostre a arquitetura de um local. E aí, né, aconteceu uma infelicidade, mas uma felicidade também, o incidente que houve em Paris, né, na Catedral de Notre Dame. O que aconteceu? A catedral tinha sido toda vetorizada em 3D pelo pessoal que fez o jogo Assassin's Creed. Ninguém tinha feito isso, o pessoal de um jogo fez. E se você quiser ver como é a catedral, o jogo apresenta perfeitamente como objeto de estudo. E agora, o mesmo jogo, o mesmo trabalho que o pessoal da Ubisoft fez, vai se tornar, né, base para reconstrução. Né? Nós temos a capacidade de simular experiências. Quando a gente vai pensar, poxa, quais são as habilidades, quais são as atitudes que eu necessito, a partir de meus objetivos educacionais, que os estudantes atinjam. Eu preciso que meus estudantes, por exemplo, saibam sistematizar um conjunto de dados. Aí eu estou falando, né, bem do meu campo, bem do campo da ciência. Todo pesquisador, toda pesquisadora necessita
em alguma hora, sistematizar e organizar dados. E a primeira vez que você vai fazer isso na vida, sem experiência nenhuma, você vai ter uma briga de tapa com o Excel. E o Excel certamente vai ganhar, né? Quem já foi vencido pelo Excel? Pois aí, ó. Pronto. Se você simula experiências que trabalham habilidades e competências que são necessárias para isso, como, por exemplo, jogo de tabuleiro. Jogar jogos de tabuleiro que necessitam dessas habilidades. Por exemplo, um jogo que tem uma série de recursos para construir um vilarejo. Então, a pessoa vai ter que sistematizar, racionalizar e usar estrategicamente esses recursos. Ela está fazendo a mesma coisa que usar uma tabela do Excel? Não. Mas ela está trabalhando uma habilidade extremamente necessária para as tabelas, que é justamente sistematizar e organizar recursos. Isso o jogo também pode simular. Não é só contexto, não é só conteúdo, mas os jogos podem ser utilizados para se trabalhar uma diversidade de habilidades e competências em um contexto simulado e seguro. Outra questão ainda é que você pode ofertar, dentro do seu espaço, uma experiência personalizada de ensino. Por que você pode fazer isso como professor ou como professora? Porque você, dentro da sala de aula, sabe mais que ninguém quais são as necessidades que vocês têm. Vocês, nesse espaço de sala de aula, professores e professoras, são a autoridade do conhecimento. Vocês entendem dessa realidade. Ou seja, para projetar um jogo para a sua realidade, você é quem mais entende dela. Portanto, você é designer de jogos privilegiado. Né? Então, por tudo isso, eu defendo muito a projetar jogos. E aí, como é que eu posso, desenvolver jogos para a educação? A primeira coisa exige experiência. Se você quer projetar um jogo, qual é a primeira coisa que você precisa saber? A primeira coisa que você precisa fazer na vida para projetar um jogo? Jogar. Né? Você tem que ter a experiência do jogar, conhecer alguns jogos. E aí a gente está falando de jogos analógicos, jogos digitais, seja no videogame, seja no tabuleiro, sejam os jogos de imersão narrativa, como os RPGs. Todos eles oportunizam experiências que você pode trazer para a sua vida. Eu gostei desse negócio aqui de organizar as pecinhas, dessa mecânica, dessa regra. Mas eu queria que fosse um jogo narrativo. Como é que eu caso isso? Contar histórias e organizar peças. A partir dos jogos, a partir da experiência do jogar, aliado a um estudo de game design, não seja um estudo básico, né? Você já tem uma ideia melhor de como você pode potencializar essa ação. Criar jogo é um processo. Entenda isso. Você não vai pegar uma caixa cheia de pecinhas, tá o jogo pronto. Né? É um processo. Leva reflexão, leva raciocínio, experimentação, teste mesmo, né? Para que você possa criar um produto que seja personalizado para a sua necessidade. E aí, vai envolver muita ciência. Né? Eu já desenvolvi alguns jogos e tive que reforçar estatística. Quem é que gosta de estatística aqui? Pronto, tem duas pessoas que levantaram a mão. Eu também adoro estatística. E aí, quando eu digo adoro estatística, o pessoal vai perguntar: você é formado em quê? Eu sou historiador. Mas eu adoro estatística. Eu tive que reforçar estatística para poder pensar como é que as cartas de um baralho vão funcionar em um jogo. Isso tem tudo a ver com estatística. Probabilidade, no caso probabilidade e estatística, mas tem tudo a ver com estatística. Se você quiser trabalhar temas, você tem que ter domínio do tema, para que você possa ofertar, dentro desse produto que você quer criar, uma experiência mais próxima possível ao real. É claro, nós temos vários jogos abstratos, jogos que não têm tema per se. E uma série de jogos temáticos. Tem jogo de Segunda Guerra Mundial, jogo de Primeira Guerra Mundial. Nós temos jogos sobre a exploração espacial, jogos sobre ciência de todo tipo, modelo, cor, forma e plataforma. Né? Então, jogos envolvem muito a ciência, tanto na produção quanto na temática. E por último, criatividade. E criatividade
no sentido do quê? Fugir do óbvio. Criar um jogo não é um processo que você tem um estalo e em 10 segundos você cria. É um processo, é trabalho. Né? Não fique, o meu jogo tá ruim, porque faz 3 dias que eu estou jogando ele. Pode ver, 3 dias de playtest no jogo é o quê? Nada, né? Nada. Né? Leva tempo. Às vezes as pessoas, muita gente me procura perguntando, mostra um protótipo. Eu pergunto, você está testando há quantos dias? A pessoa, não, tem 1 semana que eu estou testando. Aí eu relaxo, quando você tiver no 3º mês, você vai pegar o negócio. Né? É processo mesmo. Às vezes você pode ter uma sorte, né? De ter um jogo redondinho de primeira. Mas isso é sorte. A gente não pode contar com sorte. E aí, vamos lá. Né? Processos de criação de um jogo. Eu vou falar da minha experiência, certo? Como designer de jogos. Vou falar sobre processos de criação de jogos. Né? Focado na educação sempre. Então, vamos lá. O que é que um jogo se propõe? Quais são os objetivos educacionais e qual o tema que você quer trabalhar no jogo? Essa é a primeira coisa quando você pretende criar um jogo para a educação. Sim, o objetivo educacional é a coisa mais importante. O que é que você quer? Você quer fomentar habilidades e competências que sejam úteis dentro da matemática? Ou dentro do português? Ou dentro da história? O que você quer fazer educacionalmente com esse jogo? O jogo vai ter tema? O jogo vai ser abstrato? Eu quero criar um jogo sobre ecologia, que tem como objetivo facilitar uma discussão acerca de mitigar impactos ambientais, o tema da sustentabilidade. Pronto, você já sabe o que você quer. Você quer que o jogo favoreça a discussão? Você quer que o jogo trabalhe habilidades e competências? Pense, qual o objetivo educacional do jogo que você quer criar? Esse é o primeiro ponto. Depois, que tipo de participação as pessoas vão ter? É um jogo competitivo? Todo mundo já viu jogo competitivo, né? Todo mundo já viu jogo competitivo. Todo mundo já viu futebol. Já viu futebol de botão também. Né? O War, quem jogou o War aqui? O War, a Trindade, né? O War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Trindade dos anos 80. Né? Ali, ó. Crítico. Também sou crítico. Né? Mas que tipo de participação? Todos esses jogos, eles eram competitivos. E na nossa sociedade, né, nós tendemos muito à competição. E quando falamos em jogos, logo vem como sinônimo o jogo competitivo. Você vai pensar no competir. Mas existem outros tipos, jogos colaborativos, jogos cooperativos. O colaborativo é aquele jogo que todos jogam juntos para vencer o próprio jogo. Todos somos parceiros com o mesmo objetivo. Mas se o jogo é colaborativo, ele admite a contradição entre os participantes. E a gente vai ter que mediar isso. Se o jogo é cooperativo, não. Ele já não vai trabalhar a contradição entre os participantes. Ele vai ser mais focado mesmo em adquirir o objetivo que ele persegue. Todos juntos, no jogo cooperativo, jogamos para vencer. No colaborativo, a mesma coisa. O que vai acontecer? O colaborativo tem a dimensão, né, da contradição entre as pessoas que jogam. Elas têm que mediar as contradições entre elas. Então, no jogo, tem que tomar decisão. Todo mundo tem que tomar decisão em conjunto. Né? Aí tem que se discutir, chegar a um consenso. No jogo cooperativo, não. Ele é mais focado mesmo no trabalho em grupo e menos nessas contradições. E aí, citando a fantástica Jane McConnell, né? Quais são as metas do seu jogo? Né? Qual é a grande meta do jogo que você quer criar? Para vencer o jogo, o que é que as pessoas têm que fazer? Quais são as regras? E a regra aí, não na ideia de limitar, mas de quê? Tirar o óbvio de cena, né? Tirar aquilo que está óbvio. Eu posso ganhar, por exemplo, no futebol. Para ganhar, eu tenho que fazer gol, correto? Eu posso pegar a bola e botar embaixo do braço, sair correndo e entrar no gol? É outro jogo. Né? O que vai acontecer? A regra diz o quê? O jogador tem que jogar com os pés, né?
Pé, cabeça, não pode tocar a bola com a mão. Está na regra. Porque é óbvio. É a maneira óbvia de ganhar. Pega a bola, sai correndo e entra no gol. A regra está para tirar as maneiras óbvias de ganhar o jogo. E outra coisa muito importante que vai lidar com aquele mecanismo de recompensa que a gente tem é justamente o quê? Feedback, resposta do jogo. O quanto você está perto de vencer o jogo ou o quanto você está perto de perder o jogo. O seu jogo tem que deixar isso claro a todo momento, apresentar essas respostas. E é justamente quando os jogadores aceitam e as jogadoras aceitam a meta do jogo, né? O que nós precisamos fazer para ganhar o jogo, as regras do jogo e esse sistema de feedback que existe uma participação. A partir do momento que se aceita o jogo como um sistema. Né? Então, todos esses são elementos do design de jogos que podem ser trazidos para dentro da sala de aula a partir de uma experiência, de um processo criativo. E, vou ser sincero, vocês podem sim fazer o jogo com os estudantes. Fazermos jogos todos juntos e jogarmos os nossos jogos já é uma experiência super válida como processo. Né? E você pode, é claro, sempre ir além. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a potencialidade. E isso é sempre muito importante. Porque eu vejo muitos estudos que, assim, não tem um embasamento científico muito apurado. Eu vejo muita gente fazendo bons trabalhos, um bom material empírico, mas com análises que são muito enviesadas do que eles acham, achismo mesmo. Faz um excelente trabalho científico, mas não analisa dados corretamente. Né? O que é que eu venho observando aí? Jogos com objetivos educacionais, né? É o objeto aqui. Fomentar habilidades e atitudes. Quando o jogo tem essa pretensão, ele gera essa capacidade. Dentro de um processo delimitado, é claro. Dentro de um processo que pensa fazer isso. Simula o que é impossível. Nós podemos levar os nossos alunos agora para a França, mas o jogo tem essa capacidade de simular. E como eu disse, é um espaço, não vou dizer um espaço seguro, mas um espaço mais seguro. Certo? Exige também uma questão de imersão. O jogo, em si, ele é uma atividade imersiva, já que ele não tende a gerar valor. E valor eu estou falando, ninguém vai jogar videogame, com raríssimas exceções nos atletas de esportes, vai jogar, vou jogar e vai cair um monte de moeda do videogame. Eu não estou querendo gerar valor material. Joga-se por jogar. Né? O jogo em si é a experiência sensível. Né? E justamente por essa questão ele é imersivo. E valoriza principalmente isso. É uma questão cultural. O jogo é uma manifestação da cultura. Os jovens jogam. A minha geração joga. Né? Isso faz parte da nossa cultura. Cultura é linguagem. E faz parte da linguagem do estudante. Né? O pessoal que assiste série. Quem é que assiste série? Então todo mundo sabe o que é um spoiler, né? Todo mundo sabe o que é um spoiler. E muitas vezes... Desculpa. Né? E sabe porque as pessoas têm raiva de um spoiler. É cultural. Né? É uma linguagem. São representações que são trazidas para o espaço de sala de aula. São representações normais dentro da nossa sociedade. E um professor ou uma professora que não consegue dialogar, justamente por não ter as mesmas referências, acaba complicando a relação comunicacional entre estudantes e profissionais da educação. Então, essa é outra questão dentro do jogo. Se você não quer usar jogos na educação, se você não gosta de jogar jogos, pelo menos leia sobre, compreenda, para você ter o que conversar. Sabe? Para você se apropriar da linguagem e da cultura do seu estudante e melhorar a comunicação. Eu garanto que, deixa eu ver, domingo foi o último episódio de Game of Thrones, quem disse que ia dar spoiler para o estudante na sexta, não estou falando nada. Né? Então o que acontece? Quem falou isso conseguiu fazer o estudante ficar caladinho, né? Pode nem faça isso na sala não, pode nem errar. Vamos lá, gente. Educativo.
Nem é educativo. Não é educativo. Me chama de bullying educativo. Acho justo. Vamos lá, minha gente. Rapidinho pra gente encerrar aqui. Eu vou falar de duas experiências de game design que eu tive. Certo? Essa primeira foto ali foi o meu trabalho de dissertação de mestrado. Eu criei um jogo de tabuleiro chamado Umua Shen, né, que simula o quê? Simula conflitos ecológicos no delta do Níger. Quando a Shell, apoiando a ditadura local, exterminou um vilarejo de povos ditos tradicionais. Para quê? Pegar petróleo do delta do Níger. Né? Eu fiz uma pesquisa prévia, né? Isso foi na Universidade Federal do Cariri, né? Em Juazeiro do Norte, e a universidade ela tem como base de sustentação a sustentabilidade. Missão, visão, tudo é alinhado à sustentabilidade. O que é que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa para descobrir o entendimento dos estudantes sobre o conceito de sustentabilidade, apurei através dessa investigação que, para os participantes, as participantes da pesquisa, mitigar impactos ambientais e questões econômicas era a sustentabilidade. Eu disse, opa, encontrei um funil aqui. Cadê as pessoas do processo? Onde estão os temas sociais da sustentabilidade? Então, a partir da fala dos estudantes, a partir dessa descoberta científica, propus o Moachem, um jogo cooperativo, onde as pessoas fazem a gestão do vilarejo, né? Lutando contra uma fábrica que quer destruir os recursos. No jogo, os jogadores e jogadoras usam sapinhos, né? Eu usei uma figura antropomórfica justamente para dar uma leveza no tema, porque o tema é realmente muito pesado, certo? E o dono da fábrica era um coelho. E aí eles tinham que correr contra o tempo, elas tinham que correr contra o tempo para que a fábrica não destruísse a cidade. O jogo, em nenhum momento eu falava sobre a questão da sustentabilidade. Mas qual foi o objetivo educacional aqui? Proporcionar um espaço cooperativo de discussão sobre o tema. Trabalhar tomada de decisão cooperativa. E, segundo o estudo que eu fiz, esses objetivos foram muito bem atendidos. Um outro jogo, né, que a gente tem ali é a Criativa, que foi um desafio que o pessoal da UFCA fez ao Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Tem algum jogo para trabalhar? Publicidade, propaganda, marketing, jornalismo e design. Aí eu fiz, agora lascou. Não conheço nenhum, mas nós vamos fazer o quê? Vamos criar. E aí nós fizemos um jogo o quê? Jogam todos juntos, divide-se a sala em grupo, cada pessoa no grupo tem um papel e é uma empresa de publicidade, propaganda e marketing. Né? O jogo simula essa experiência, exigindo o quê? Tem um documento de briefing. Briefing diz o quê? Qual é o serviço que tem que fazer? Como é que tem que ser feito? Quando é que tem que ser entregue? E cada grupo pega um briefing desse para fazer. Então, é um cartão de visita, é um cartaz, é um folder, um panfleto. E a empresa tem o dinheiro, que é a moeda criativa. O que acontece com essa moeda criativa? Eles têm que gastar para comprar lápis de cor, para comprar papel. Então, eles têm que gerir os recursos, fazer o produto, pensar o tempo, para que a empresa possa lucrar. A gente trabalha todos esses elementos num macro jogo dentro do espaço de sala de aula. Um jogo super barato, super simples. Né? Papel, tesoura, cola, lápis de cor, giz de cera, cartolina, todas essas coisas. O que interessou foi o quê? A ideia. Qual foi a ideia que reuniu esses produtos e transformou num jogo? Né? Foi um processo de 2 meses que nós tivemos na UFCA, e aí juntou o pessoal da administração pública, o pessoal da administração de empresas, né, para trabalhar um jogo focado nesses elementos. Isso tudo no processo criado dentro da universidade. Agradeço a todos e a todas, né, e quero fazer o convite para mais tarde, né, Marcos? O que teremos? Mais tarde, não. Mais tarde. Amanhã? Tá certo. Amanhã eu vou estar com o mini curso falando sobre design de jogos, né? Então, convido a todos e agora, meu colega Glauber